Fala, gente boa! Bom, primeira foto, né, que eu irei mostrar a vocês é essa foto aqui, ó. Opa! Essa foto que vocês estão vendo é um trecho do Rio Jaguarão. O Jaguarão que corta parte da zona sul da cidade. Para quem não sabe, o Rio Jaguarão é um dos rios tributários, né, um dos rios que desagam no Rio Cachoeira. E ele corta parte do Bucarém, corta parte do Anita Garibaldi, e se eu não estiver enganado, ele termina no Nova Brasília. Algo que poucas pessoas sabem, eu acho que praticamente ninguém sabe, é que um trecho desse rio que eu acabei de mostrar para vocês, o Jaguarão, ele corta, né? Ele passa pelo que hoje é a Rua Doutor Plácido Gomes, né? Essa rua cuja história eu estou contando para vocês, né? Hoje, né? Bom, por que eu mostrei para vocês esse trecho aí desse rio, do Rio Jaguarão? Bom, é que essa propriedade, que media mais ou menos 110 mil metros quadrados, que a princípio era do Heinrich Walter, né, que era um imigrante suíço, só na década de 30 que essa quantidade monstruosa, né, de terras ela acabou sendo loteada. E essa quantidade, essa propriedade, ela acabou dando origem a três ruas, né? Obviamente, o trecho final da Doutor Plácido Gomes, a rua Doutor Plácido Gomes, a rua Alexandre Chilem e a rua Plácido Olímpio de Oliveira. Então, essas três ruas surgiram a partir dessas terras que, a princípio, eram do nosso amigo Henrique, né? Do suíço, Henrique Suíço. Vou chamá-lo disso, né? De Henrique Suíço. Em 1901, essas terras elas acabaram sendo herdadas pelo filho do Henrique, né? Do Henrique Suíço, que era o Guilherme Frederico. Como eu tinha mencionado, cheguei a mencionar no vídeo anterior, o Guilherme Frederico, ele foi um dos fundadores do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Bom, eu tinha dito que havia ali, né, havia um engenho de Araruta, e esse engenho de Araruta acabou pegando fogo em junho de 1892, e esse fato acabou sendo um motivo definitivo para que se criasse um corpo de bombeiros em Joinville. Pois bem, esse engenho de Araruta, ele estava localizado nos fundos do que hoje é o edifício Ouro Preto. O edifício Ouro Preto, caso eu não esteja enganado, esse edifício ele fica em frente aos fundos do Hospital São José. Então, de um lado da rua fica a parte dos fundos, né? A parte de trás do hospital, e do outro lado da rua fica esse edifício Ouro Preto. Então, nos fundos desse edifício, não é bem exatamente onde é hoje esse edifício, mas um pouco além desse edifício ficava esse engenho de Araruta. E justamente a força motriz desse engenho era a água que era captada desse riozinho que eu acabei de mostrar para vocês, o Rio Jaguarão. Inclusive, até a década de 40, era possível você navegar de canoa, passar de canoa por esse riozinho, por incrível que pareça. Uma outra informação, acho que eu até já cheguei a mencionar isso num vídeo até bem antigo, é que em 1875, caso eu não esteja enganado, havia um projeto para se canalizar, para se tornar navegável o rio Jaguarão, né? Só que isso ficou apenas no projeto, ficou apenas na ideia. Esse terreno, né, da família Walter, durante muito tempo ele foi conhecido como o Pasto dos Walter. Bom, desde sempre, o que hoje é a Avenida Getúlio Vargas, desde sempre foi um ponto comercial bastante movimentado. Sempre foi uma rua, uma via pública com muitos estabelecimentos comerciais. E durante um certo tempo, além dos estabelecimentos comerciais dessa região, também existiam muitos atacados, né? E era muito comum, durante décadas, havia um intercâmbio muito grande entre Joinville e a região do Planalto Norte, principalmente com São Bento, né? São Bento e Mafra, mais São Bento. Pois bem, os produtos que vinham lá de cima da região do Planalto Norte, eles eram revendidos nesses atacados e nesses estabelecimentos comerciais. E eram muito comum pessoas de outras cidades, principalmente dessa região do Planalto Norte, efetuarem as suas compras
no que hoje é a Avenida Getúlio Vargas. Como naquela época não havia carro, né? Muitas pessoas elas se deslocavam através de cavalos, com o bom e velho cavalo, né? E justamente era no pasto dos Walter, nesse local que eu estou mencionando, que essas pessoas acabavam deixando os seus cavalos, né? Eles ficavam embaixo de uma árvore, havia uma árvore gigantesca, e eles acabavam pastando e tomando água nesse local, o pasto dos Walter. Sobre o Guilherme, né, o filho do Henrique Suíço, o Guilherme ele acabou expandindo os negócios que eram, obviamente, que ele acabou herdando do seu pai. Inclusive, ele chegou a ter uma fábrica de macarrões. Embora ele também tivesse esse negócio, tivesse outros tipos de negócio, ele ficou durante boa parte da vida do nosso amigo Guilherme, né? Guilherme Walter, ele foi conhecido como o Guilherme da Araruta. Sim, o Guilherme da Araruta. Esse foi o apelido carinhoso que deram para ele, né? Algo que poucas pessoas sabem é que onde hoje é a sede da Liga de Sociedades, ali na Rua Jaguaruna, ali existiu o Salão Walter. Inclusive, foi um dos primeiros locais onde ocorreram exibições de cinema em Joinville, isso lá em 1911, 1910, 1911, por essa época. Possivelmente, o proprietário desse salão, desse local, ele era um membro da família Walter, não se tem certeza disso, tá? Bom, o Guilherme da Araruta, o Guilherme Walter, ele também foi um dos fundadores da Liga de Sociedades, inclusive ele foi tesoureiro da Liga de Sociedades, isso em 1922, data da criação da Liga de Sociedades. Bom, tem uma outra foto interessante, né, que eu já estava me esquecendo. Essa foto aqui, ó. Bom, o que vocês estão vendo é a ata de fundação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, tá? Que ocorreu em 13 de julho de 1892. Tem uma outra foto aqui, ó. Não sei se será possível mostrar. Só um instante. Esse senhor alegre aqui, ó, que meus dedos estão tocando, tá? Esse rapaz aqui, ó, rapaz alegre aqui da foto, foi o primeiro comandante da história do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, tá? Ele foi o Victor Miller. Ele foi comandante do Corpo de Bombeiros de Joinville durante um período bem curto, de 13 de julho de 1892 até 16 de agosto de 1893, tá? Então, isso foi o que vocês acabaram de ver, né? Rapaz alegre ali da foto, repetindo, foi o primeiro comandante da história do Corpo de Bombeiros de Joinville, tá? Bom, pessoal, seria isso, tá? Caso vocês tenham mais alguma informação, algum dado histórico a respeito tanto da família Walter, né, quanto dessa rua, da rua Dr. Plácido Gomes, ou até sobre o antigo pasto dos Walter, por favor, comentem aqui embaixo. Vale tudo, só não vale me xingar, tá? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Perdão, mais uma vez, né? Mais um dos meus eternos perdões que eu peço a vocês, caso eu tenha deixado alguma informação importante de fora, tá? Mas, repetindo, quem quiser colaborar tem toda a liberdade para isso, tá? Mas, repetindo, só não vale me xingar, só não vale xingar esse pobre, desconhecido, esquecido youtuber, tá? Então, vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês, tá? Principalmente pela paciência em me aturar em mais uma semana, tá? Até semana que vem. Um abração e, como sempre, fui!